Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: Raquel Lira foi racista no programa Roda Viva? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, antes de entrar propriamente no tema central que eu quero debater nesse vídeo, quero dizer o seguinte: Raquel Lira, eu caracterizo ela e seu governo como um deserto de ideias. Raquel Lira é quase que o estereótipo do político burguês, que tem respostas prontas, genéricas para tudo e que não diz nada com nada. Ela nunca diz qual a concepção, qual é o projeto, qual é o modelo de gestão, de onde vai vir o financiamento, quais são as metas, quais são os objetivos. Tipo assim, não. A educação é muito importante, a gente quer melhorar a educação, quer fazer com que as crianças aprendam mais, fazer com que as crianças leiam mais, porque a educação emancipa, a educação é o futuro. Não, beleza, você não disse nada. Quem é contra a educação? Tirando 2 ou 3 bolsonaristas, imbecil. Tipo assim, todo mundo é a favor da educação, todo mundo é a favor de saúde, todo mundo é a favor de infraestrutura, todo mundo é a favor de emprego, todo mundo é a favor de combater a fome, todo mundo é a favor de reduzir miséria, todo mundo é a favor de tudo isso. Eu quero saber qual é o projeto, qual é a concepção, qual vai ser o modelo de implementação, como é que vai ser o acompanhamento, como é que vai ser o financiamento, como é que vai ser as condições de trabalho do funcionalismo público e esse tipo de coisa, né? Então a Raquel Lira é uma espécie de Adolfo Borges. Bota aí, Maxwell, a foto de Adolfo Borges. E aí, veja, não que seja novidade, Paulo Câmara era a mesma coisa, viu? Paulo Câmara era a mesma coisa. Pernambuco, nos últimos anos, tá indo de mal a pior. Porque o Eduardo Campos, que era um neoliberal, mas pelo menos o Eduardo Campos era esperto, né? O Paulo Câmara foi uma desgraça, a Raquel Lira tá sendo uma miséria. E não que o segundo turno de Pernambuco tivesse sido muito melhor, né? Ali, entre Marília e Raquel Lira, sim. É isso, né? Inclusive, no segundo turno aqui em Pernambuco, a gente puxou voto contra a Raquel, então necessariamente em Marília, muito mais pelo que representa a Raquel do que pelo que representa a Marília de positivo. Ou seja, muito mais pelo que Raquel representava e representa de negativo do que pelos elementos positivos de Marília, né? E aí, na questão racial, tanto Raquel como Marília não tinham basicamente nada do programa, nada. Não fizeram debate sobre a questão racial em Pernambuco. Lembrando que Pernambuco tem 66% da população negra, né? Não fizeram debate, mas Marília, pelo menos no segundo turno, tentou fazer uma movimentação, uma sinalização para conseguir apoio dos movimentos negros. Já que a Lira nem isso. A Lira simplesmente, num estado de maioria negra, num estado que tem, por exemplo, a pior situação carcerária do Brasil, no estado que tem uma das polícias mais violentas do Brasil, no estado que por muitas décadas, na época do Brasil Colônia, foi a região que mais recebeu pessoas escravizadas, sabe? Não fizeram debate sobre a questão racial. Quem fez um debate qualificado, bom, ainda que com problemas e limites sobre a questão racial, modesta parte, gente, foi a nossa candidatura, né? Tá ligado? Assim, é isso, assim. Não é um autoelogio, não, é a verdade. E aí vamos ver, vamos analisar qual foi a fala de Raquel Lira no Roda Viva, na pergunta sobre questão racial. Agora, antes de entrar na pergunta em si, na resposta dela, eu quero destacar o seguinte, viu, gente? Faltou mais gente em Pernambuco nessa bancada, viu? Um bocado de coisa que deveria ser perguntada com mais ênfase simplesmente não foi. Só dar um dado para vocês. Lembra que no começo do ano, a Raquel Lira soltou um decreto atrapalhado que saiu demitindo todo mundo, paralisando vários órgãos públicos, paralisando vários serviços públicos e por aí vai, teve que voltar atrás de vários aspectos do decreto, foi uma confusão, uma bagunça. Até hoje, tem órgãos e serviços públicos que não funcionam direito por causa daquele decreto de demissão em massa de Raquel Lira. Lembra disso? Simplesmente foi perguntado. Tá ligado? Simplesmente ninguém perguntou isso. Então, assim, mostra que faltou gente em Pernambuco nessa bancada, né? E aí vamos aqui abrir esse negócio pra gente ver a situação aqui de Raquel Lira, né? O nosso Adolfo Borges da política pernambucana. 12 de junho, agora a senhora sancionou a criação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa em Pernambuco. Uma importante iniciativa, né? Levando em consideração que Pernambuco tem 66% da população é negra, soma de pretos e pardos, né? Segundo o último censo. Eu, como todas as pessoas negras, acho que no país a gente está um pouco cansado de ver só
falas e a gente quer ações. Então, eu queria saber da senhora quais são as práticas efetivas de combate ao racismo que a senhora pretende trabalhar em Pernambuco, que pode servir de inspiração para os outros governos. Eu tive um debate. Repare que a pergunta da jornalista Priscila é: quais são as práticas efetivas que seu governo vai estabelecer no combate ao racismo? Maxwell, coloca na tela, por favor, o nome práticas efetivas. Bem grande. O que a jornalista perguntou foi política pública concreta. Ó, qual é o projeto, orçamento, como é que vai ser a aplicação, e tipo assim, qual é a política antirracista que está sendo tocada da saúde, da educação, da cultura, da assistência social, da moradia popular, da reforma agrária, tipo assim, concretamente, o que é que você tem de projetos de políticas públicas para o enfrentamento do racismo? Sua expressão institucional, né? Preste atenção. Práticas efetivas. Na semana passada, tratando do tema do racismo, obviamente com uma pessoa com extrema legitimidade para fazê-lo, e ela dizia para mim: Raquel, como é que a gente faz para estruturalmente a gente garantir esse combate, né? Nós temos um machismo estrutural, um racismo estrutural, né? E isso reverbera e reflete nas vítimas de quem é violência, de quem sofre violência no nosso estado, jovens pretos, pardos, de periferia, que são mortos. São as mulheres pretas, pardas, que estão desempregadas e que são mães solo e que sustentam a sua família a partir do Bolsa Família e isso. Então, é claro que para a gente fazer, como eu digo, o governo chegar aos invisíveis, a gente precisa fazer. Veja, se 66% da população pernambucana, ou seja, a maioria, são invisíveis, isso mostra que seu governo é racista. Ponto. Assim, eu entendo o uso do termo minoria, porque se entende como minoria sociológica, né? Então, embora sejam grupos demográficos majoritários, não são os grupos que detêm o poder político, a capacidade decisória, a riqueza, o prestígio social, os melhores cargos na sociedade. Então, a gente fala, por exemplo, de minorias e coloca mulheres e pessoas negras, porque, embora sejam maioria demográfica, do ponto de vista das estruturas de poder, não são maiorias. Perfeito. Zero problema com o conceito de minoria, que é isso, né? O conceito de minoria sociológica que diz respeito às relações de poder político, econômico, ideológico, institucional. Agora, invisível, eu não sou invisível, não. Eu sou invisível. Parece aquela música, pô. Tô invisível, tô invisível, tô invisível, desliga o freio, botou. Muito bom. E repare que até agora ela não respondeu. Coloca no Maxwell práticas concretas. Ela falou da violência policial, ela falou de jovens que são mortos, ela falou de mulheres negras desempregadas. Não, beleza, tudo isso aí eu sei, vocês que estão assistindo esse vídeo sabem, a Priscila sabe. O que a gente quer saber é o seguinte: quais são as políticas públicas do seu governo para combater essa violência policial, para combater o assassinato de jovens negros pelo Estado, para combater o desemprego de mulheres negras. E aí, veja, gente, sem caricatura pro meu lado, viu? Ah, Jones, é só 6 meses de governo, sem problema. Ninguém tá cobrando aqui resolver todos os problemas do mundo em 6 meses de governo, não. A gente quer saber o seguinte: qual é o projeto? Qual é a concepção? Qual é a política pública? Qual é o desenho? Qual é o orçamento? Sabe em que fase está a política pública? Está em fase de formulação? Está em fase de implementação? Como é que é? Vamos lá. Um combate de todas as formas, até na nossa própria reflexão sobre a nossa forma de atuar, né? Ter muita clareza nisso, na própria formação do nosso governo, de como nós precisamos ser melhor formados para permitir que todas as nossas ações estejam permeadas pela prática do combate ao racismo. Eu sancionei o Estatuto da Igualdade Racial como um símbolo daquilo que será a conduta do nosso governo em Pernambuco, buscando todas as ajudas que a gente pode. É verdade, gente. Foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial aqui em Pernambuco. Em 6 meses de governo, foi a única iniciativa de política de igualdade racial do governo Raquel Lira. Só que aí qual é a malícia?
Tem todo um debate aqui sobre como esse estatuto foi construído. Eu não vou trazer esse debate para cá. Mas quem é do movimento negro aqui em Pernambuco teve muita gente insatisfeita com a ausência de debate, com a ausência de articulação. Ficou muita cara de um projeto parlamentar, com pouca incidência das organizações de movimento negro em Pernambuco. Mas veja, qual é a malícia? O Estatuto da Igualdade Racial foi sancionado e o governo de Pernambuco não anunciou nenhuma dotação orçamentária própria para políticas antirracistas. Ou seja, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é muito importante, que vai balizar cobranças ao governo, que vai balizar cobranças de instituições como o Ministério Público, que pode ser fonte de legitimidade para ações no âmbito civil, que pode ser fonte de cobranças de comissões da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, de cobranças de deputados e tal. É importante porque é uma espécie de referencial jurídico para várias ações, desde o ponto de vista político até do ponto de vista legal. Mas o governo de Pernambuco não anunciou orçamento. Então, na prática, o Estatuto da Igualdade Racial não tomou corpo de política pública. Porque você aprovar um estatuto é como se fosse uma primeira parte, o início da conversa. Assim, os marcos gerais de política pública para a igualdade racial vão ser dados a partir do Estatuto da Igualdade Racial de Pernambuco. Ponto. É como se fosse o Estatuto uma espécie de constituição, né? Ele vai dar o marco geral de concepção de política de igualdade racial. Beleza. Aí, para executar a política, precisa de orçamento, precisa de gente, né? Cadê o orçamento? Não foi anunciado. Então, veja, repare, viu? Então, Raquel Lira, ela basicamente fez sancionou, assinou o papel, mas não anunciou nenhum orçamento para políticas públicas de igualdade racial. Poder para garantir que isso possa ser uma realidade de combate ao racismo permanente no nosso Estado. E essa lei ela foi iniciada, a tramitação lá atrás, pela hoje senadora do PT, Tereza Leitão. Depois houve o desarquivamento, desarquivada, pelo deputado Isaltino, que era líder do governo anterior, foi líder do Eduardo, era do PT, depois foi para o PSB, e agora, por Rosa Amorim, ela conseguiu colocar em plenário, também do PT, e quando essa sanção chegou às minhas mãos, eu fiz questão de poder recebê-la junto com os movimentos negros para falar e para buscar agir corrigindo os nossos erros históricos e nosso passivo histórico. E isso tem a ver com nossa atitude todos os dias, com a nossa forma de tratar doenças falciformes, de acolher a população, com o olhar diferenciado para os alunos que aprendem menos normalmente. Veja, gente, a gente tem quase 4 minutos de resposta e não tem nenhuma prática concreta. Nada. Até agora. Aí, veja, ela fala, por exemplo, de doença falciforme, que acomete com incidência maior a população negra. Aí ela vai citar alguma política específica de saúde direcionada para a população negra? Ela vai citar alguma iniciativa, algum programa no âmbito de saúde do governo do Estado de Pernambuco? Vai não. Tá ligado? Então, vão acompanhando comigo, gente. Pelo amor de Deus, 4 minutos, nada de práticas concretas. E tem estatísticas sobre isso. Os alunos que estão na mesma sala, que são negros ou brancos, eles têm mais dificuldade. Aí ela já se enrolou, né? Os alunos que são negros e que são brancos, eles têm mais dificuldade, aprendem mais devagar. Não, calma, mas tu tá falando sobre racismo, agora os alunos que são negros e que são brancos, vai se enrolando. Não, o governador, então... Você quis dizer, vamos lá, ajudar aqui. Você quis dizer que alunos negros têm maior dificuldade de aprendizagem, que, por exemplo, o índice de evasão escolar ou de não conclusão do ensino médio é maior entre jovens negros. É verdade. Concordo. Qual é a política da Secretaria de Educação do governo de Pernambuco para dar uma resposta a isso? Qual é a política? Não tem, né? Não tem. E aí, vamos continuar. Por conta do racismo estrutural, você tem muito mais condição de falar sobre isso comigo, mas as estatísticas mostram, pelo fato de ele ser negro,
né? Então, que universo é esse que a gente vive? Eu não acredito em uma mudança que venha de cima para baixo. A gente vai ter que trabalhar isso de baixo para cima e a partir da mudança de todos e de cada um de nós. Na sensibilização do nosso corpo de secretários, dos nossos trabalhadores, servidores, e poder fazer esse trabalho de maneira permanente. E eu espero deixar como legado um resultado diferente, né, na forma de acolher, de tratar, de garantir políticas públicas, cotas e permitir mais oportunidades. Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco. Veja, foi a primeira vez que ela falou de alguma política pública específica. Ela falou de garantir políticas públicas, não falou quais. Então, assim, são 6 meses de governar Raquel Lira, não tem nenhuma política pública. A única coisa de concreto que ela conseguiu falar foi sancionar o Estatuto da Igualdade Racial, que foi a iniciativa legislativa, que o governo de Pernambuco não apresentou nenhuma dotação orçamentária, nenhum orçamento próprio. Em seguida, ela fala de cotas, mas, por exemplo, nada de concreto. Então, por exemplo, o que significa, governadora? É ampliar as cotas na UPE, é garantir cotas na UPE para graduação e pós-graduação de maneira majorada e acompanhada com isso uma política específica de assistência e permanência estudantil para a população negra na universidade. É isso. Significa uma política de cotas nas escolas técnicas estaduais. Política de cotas aonde, governadora? Onde? Não foi dito. Aí, vem o intervalo, eu vou adiantar o vídeo e aí volta de novo sobre a questão racial. Pronto, gente. É nesse momento, 1 hora, 2 minutos e 33 segundos, que volta a pergunta sobre igualdade racial. E aí uma pergunta especificamente sobre a composição do secretariado de Raquel Lira desde uma perspectiva racial, né? Divisão entre brancos e negros, número de brancos e negros no secretariado. Que nesse ponto, inclusive, o governo Raquel Lira é igual ao governo João Campos, né? Tem uma certa paridade feminina, mas todo mundo branco. Né? Branco, de classe média, quase ninguém de movimento social, quase ninguém ligado às lutas populares e por aí vai. Vamos ver a resposta de Raquel Lira e a pergunta, né? Governadora, retomando a pauta que a Priscila levantou, a senhora, primeira governadora no estado, montou um secretariado com a maior quantidade de mulheres da história de Pernambuco. A Prefeitura de Recife já tinha dado um bom exemplo. E ainda que essa medida seja absolutamente elogiável, Pernambuco tem 66% da população formada por negros, e o secretariado da senhora é basicamente quase todo branco, né? Queria saber por que a paridade racial não teve a mesma centralidade na composição do seu gabinete. É um caminho a ser percorrido. E eu tomei uma decisão, e é uma decisão política, de a gente fazer o governo mais representativo com mulheres no alto escalão no Brasil. 52% do nosso governo é liderado por mulher. E a questão da equidade racial, da igualdade, da presença do negro, ela precisa ser construída todos os dias. E buscar, né, porque eles não estão colocando... Não, tudo bem, é um caminho a ser buscado. Você está buscando, por que não buscou na hora de montar o secretariado? Precisa construir todo dia, mas você está construindo, quais são iniciativas? Repare que até agora a Raquel Lira não fala das práticas concretas. Meu irmão, tá vendo que eu não tô pegando no pé dizendo que é um deserto de ideias. Tá vendo? E aí, repare, tem um responsável por política de igualdade racial no governo Raquel Lira. Eu acabei de esquecer o sobrenome dele, meu primeiro nome é Pedro. Teve uma conferência aqui em Pernambuco, uma conferência, um encontro promovido pelo Ministério da Igualdade Racial do governo federal. E aí tava lá o representante do governo Raquel Lira para a parte de igualdade racial, para a juventude, não sei o que e tal. Falou lá, disse que o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, outro e tal. Raquel Lira, pelo visto, não lembra nem o nome subordinado do governo dela. E não tá por dentro do discurso que o representante fez no encontro do Ministério Federal da Igualdade Racial, dizendo que o governo de Raquel Lira vai fazer isso e aquilo para a igualdade racial. Então, assim, aí parem, viu? Raquel Lira acabou de, mais uma vez, não citar nem sequer aqueles que formalmente na sua equipe de secretariado estão responsáveis por política de igualdade racial. Então, assim, isso é um nível de seriedade e de aprofundamento que ela dá ao tema, né? Focados, né? Não são os primeiros nomes, como não são de mulheres. Né? Quando a gente vai buscar uma indicação e tal, a gente recebe um currículo, recebe 2, 3, se a gente não olhar o nome,
todos eles vão ser de mulheres. E eles serão brancas. Não, todos eles serão... Veja, isso é mentira. Depende que você receber o currículo, né? É, mas o currículo de quem, Raquel Lira? O currículo da Fundação Getúlio Vargas, tá recebendo o currículo do PSDB, tá recebendo o currículo de bolsonarista da família Ferreira, recebendo o currículo de quem? Assim, não, de jeito nenhum. Vamos imaginar que, sei lá, nossa posição, viu, gente? Tô me lançando candidato a nada não, porque desses exemplos é até perigoso. Imagina que eu sou candidato a vereador, aí eu sou eleito, aí eu vou buscar montar a equipe. Se eu não me engano, vereador em Recife são 18 cargos, né? Ou eu vou chegar para as organizações de movimentos sociais, vou chegar, por exemplo, para a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, vou chegar para a galera da FASE, vou chegar para a galera do Caranguejuçá, vou chegar para a galera da Batalha da Escadaria, vou chegar para a galera do movimento de luta por moradia, vou chegar para a galera dos movimentos de cultura, tem um mandato aqui, a gente quer compor a equipe e tal, quer ter uma representação política das lutas, dos movimentos, dos acúmulos que existem, né? Chegar pra galera do Põe Tinta, lá do Bode e tal, e a gente quer construir isso aqui. Aí não vai chegar essa pessoa pra cá, não. Não vai, ó. Vai chegar muita gente negra, de movimento social, de militância, gente, inclusive, que tem experiência, acúmulo, né, na administração pública, que já participou de secretaria, que já foi assessoria parlamentar e tal, e que é gente negra, militante, com formação acadêmica boa também. Não vai chegar só branco, não. Não, depende, né? Depende de onde você perguntar. Entendeu? Se Raquel, governadora, depende se você perguntar. Se você chegar assim, você chega para o pastor Clayton Collins, fala assim, pastor, a gente quer montar o secretariado. Aí tá de um lado Clayton Collins, Michele Collins, Anderson Ferreira, e Priscila Krause e Daniel Coelho e tal. Entre as indicações dessa galera, provavelmente só vai ter branco e gays, tá ligado? Serão de homens, e serão de homens brancos, e de mulheres, na maioria das vezes, também brancas. Né? Então, eu me coloco como alguém que precisa ainda garantir mais participação. A gente conseguiu, no segundo escalão, no primeiro escalão, trazer representatividade, mas concordo contigo que ainda é insuficiente para garantir, de fato, uma diversidade de olhares. Né? Mas a gente tem postos como Secretaria de Educação, a Pedagógica, a gente tem a Secretária da Mulher, Chefia de Gabinete, né? Pessoas negras que trazem para a gente um olhar diverso sobre a forma de fazer as coisas e como chegar nas pessoas, né? Então... Vocês repararam que Raquel Lira não fala o nome das pessoas? Por exemplo, por que Raquel Lira não citou que a secretária da mulher do governo dela é Regina Célia, uma acadêmica, ativista, bem conhecida, que tem uma obra acadêmica, que tem uma obra de movimento, do Instituto Maria da Penha? Porque assim, o que é malícia de político burguês? Pô, numa situação como essa, é dizer assim, não, realmente, estamos em déficit, precisamos melhorar, temos pouco, mas, por exemplo, já foi dado os primeiros passos, tem uma secretária da mulher, que é Regina Célia, que é uma pessoa muito qualificada, e falou rapidamente o currículo dela, a história de militância e tal. Por que isso não foi feito? Eu tenho uma suspeita que Raquel Lira não deve dominar tão bem o currículo da secretária da mulher do governo dela, e por isso ela não tentou usar isso como subterfúgio. Eu tenho essa suspeita, né? Então, é um caminho a ser percorrido. A senhora acha que é uma dificuldade de encontrar essas pessoas, é isso? É um esforço muito maior nosso de conseguir trazer essas pessoas. Elas existem. Elas estão fazendo diferenças no É um esforço muito maior nosso de conseguir encontrar essas pessoas. Mentira. Essa fala é racista. Veja, não estou dizendo que a governadora Raquel Lira é racista. Estou dizendo que essa fala é racista porque ela naturaliza a desigualdade de poder na sociedade burguesa brasileira, racista, e inverte a lógica, porque não é mais difícil encontrar pessoas negras. Pelo contrário, são que pessoas brancas têm maior facilidade a ter as conexões, as relações sociais para estarem melhor posicionadas na hora de ocupar postos de governo. E que os projetos do status quo, da ordem,
necessariamente tem compromisso com a branquitude, com a reprodução do racismo. Aí alguém pode dizer assim, Jones, mas dá no mesmo dizer que é mais difícil de encontrar pessoas negras e dizer que é mais fácil encontrar pessoas brancas. Não dá no mesmo, não. Porque a conclusão política é diferente. Se você diz que é mais difícil encontrar pessoas negras, o que você está dizendo é que se precisa procurar melhor. Quando, na verdade, é mais fácil preencher com pessoas brancas, da estrutura de poder, os compromissos políticos com o projeto político da ordem. E aí, mudar esse padrão significa um enfrentamento ativo às expressões do racismo. Ou seja, não é que você precisa procurar mais, você precisa assumir um compromisso de enfrentar o racismo em suas várias manifestações, com a posição privilegiada de pessoas brancas já vai ocupar cargos de governo. Então, veja, a lógica é diferente. A compreensão muda a resposta política. Então, não é mais difícil de encontrar. Pelo contrário, é mais fácil encher de branco, liberal e burguês, né? Diferença no seu ambiente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu preciso chegar a elas. Se me permite, posso só aproveitar esse ponto? Claro. É isso. Essas pessoas, elas existem. É preciso fazer, muitas vezes, uma busca ativa. É isso. É isso que eu estou dizendo. Essas pessoas não aparecem no ali. Trazê-las para cá. Exatamente. Concordo com você. Me permite só essa observação. É isso que eu tô dizendo. Não, você não disse isso, não. Você não disse isso, não. Mentira, você não disse isso. Mas e aí, veja a governadora. Governadora, se você disse isso, por que você não fez? Quer dizer que você sabia disso antes da entrevista do Roda Viva. Foi isso que você quis dizer, mas você não fez no seu governo. Você entende que não faz lógica, não tem sentido. E é uma fala racista. E aí, veja, gente, racismo é só dizer que preto é macaco, volta para a África, não. Racismo é, por exemplo, você pegar uma situação como essa e você naturalizar as desigualdades socioeconômicas e raciais e de poder político que existe na sociedade brasileira. E quase que colocar a culpa nas pessoas negras. Tipo, porque faltou pouco, viu, gente? Faltou pouco. Eu tenho até dúvida se a intervenção da jornalista não fosse diferente, se a Raquel Lira não ia escorregar no sentido de que a gente precisa procurar mais, as pessoas precisam aparecer mais. É isso, não dá para analisar o que não aconteceu, mas eu tenho uma fortíssima impressão que se fosse uma intervenção diferente, isso viria, viu, gente? Concordo. A gente não pode simplesmente achar que por gravidade não tem. vai chegar. Elas existem e a gente precisa fazer. A gente precisa que vocês, pessoas que estão nesses cargos de liderança, façam uma busca ativa para essas pessoas e permitam que elas participem. Tá isso. A gente começou. A senhora tem falado... Aí, mulher. Ela termina, a gente começou. Cadê? Aí, veja, gente, sim, é uma fala racista porque ela naturaliza as desigualdades socio-raciais. Certo? E aí, repito, vamos para a governadora Raquel Lira quiser me processar. A governadora não disse que a senhora é racista, não, viu? Disse que sua fala é racista. Aí é possível a pessoa ter uma fala racista e não ser subjetivamente comprometida com racismo. Veja, não é o fato de eu ser negro e militante, eu não faço falas racistas, não. Eu também faço, viu? Assim, vamos qualificar o debate. Agora, vocês reparam que vazio de ideias, que deserto de ideias? Vocês repararam no embromation? Vocês repararam no despreparo total, absoluto para debater o tema? Vocês repararam na incapacidade de citar uma política pública concreta? E veja, não muda muito não em relação à Prefeitura do Recife não, viu? Porque a equipe da Prefeitura do Recife é um pouco melhor, e aí das próprias origens históricas do PSB, o PSB tem mais contato com movimentos negros, sabe articular melhor, sabe inclusive fazer uma simbologia melhor, não significa que a política pública concreta esteja funcionando. Mas faz uma campanha, Recife sem racismo, faz um negócio aqui, outro acolá, não sei o quê. O João Campos paga de popular, parece que ela é do brega funk e tal. Mas é isso, assim. Pernambuco, estado de maioria negra, Recife, estado de maioria negra, mas política para enfrentamento ao racismo mesmo é uma lenda, viu, gente? E eu acho que essa entrevista é uma boa representação que é uma política de herdeiro, né? Porque assim, e aí vou concluir com isso aqui. Não sei se vocês acompanharam as entrevistas que eu dei ano passado na eleição. Eu tinha que saber tudo de cabeça, todos os dados, fonte de financiamento, tudo. E eu, modéstia à parte, sabia, viu, gente? Eu acho que eu fui bem, né, nas entrevistas. Veja, se fosse eu dando umas respostas genéricas dessa, eu era engolido em qualquer entrevista que eu ia. Eu não podia chegar assim e dizer assim, não, a gente quer melhorar o transporte é ruim. Agora perguntando, sim, mas melhorar como? E o dinheiro ia vir de onde? E qual é o modelo? O que você acha do Novo Recife?
E aí, como é que vai aumentar o número de ônibus das linhas? Como é que vai reduzir a violência no transporte coletivo? E a situação dos rodoviários e tal? Eu não posso dizer respostas genéricas, não. Podem conferir, tá tudo no meu canal. Várias entrevistas que eu dei ano passado na eleição. A Raquel Lira pode fazer isso, o João Campos pode fazer isso, o Paulo Câmara podia fazer isso, aquele bicho de Petrolina, Coelho, acabei de esquecer, Miguel Coelho. O Miguel Coelho podia fazer isso porque ninguém questionava nada, pô. É incrível. Como é bom ser herdeiro da política burguesa. Você decora muito mais um jeito de falar, uma forma, não tem conteúdo nenhum e passa. É por isso que eu digo que a Raquel Lira é um deserto de ideias. Não é exclusividade dela. Como eu já disse, Paulo Câmara também um deserto de ideias total, o ex-governador, né? Mas agora a governadora é ela. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.